Bom dia. O assunto que me trouxe aqui é substitutos do sal, mas eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite e a participação desse assunto. Então, vamos lá. Bom, inicialmente, só apenas para relembrar, eu sei que todos sabem, né, o cloreto de sódio, o famoso sal de cozinha, ele é composto por 40% de sódio e 60% de cloreto, de modo que em 1 grama de sal nós temos 400 miligramas de sódio. As recomendações mais atuais, em relação às recomendações dietéticas mais atuais de sal, inclusive a última diretriz brasileira de hipertensão, de 2010, coloca que a população em geral deve ter um consumo de até 2.000 miligramas de sódio, o que corresponde a até 5 gramas de sal. A American Heart Association já coloca um pouquinho menos, né, considera que deve ficar até 1.500 miligramas de sódio, o que daria em torno de 3,75, 3,8 gramas de sal. Para a população em geral, algumas outras recomendações até consideram 2.300 miligramas, mas a American Heart Association coloca até 1.500 miligramas de sódio. No entanto, a gente observa que essas recomendações não estão sendo seguidas adequadamente. Um estudo de 2013, que usou dados da POF de 2008 e 2009, coloca que no Brasil esse consumo médio de sódio está em torno de 4 gramas por pessoa por dia, independente da renda dessa pessoa, ou praticamente o dobro da recomendação que eu comentei anteriormente. E nos Estados Unidos, um estudo também de 2012 apresenta que esse consumo também está elevado, inclusive em todas as faixas etárias. Chama bastante atenção a faixa etária aqui da infância. Eles consideram, né, até colocam como uma faixa para a gente observar em torno de 1.500 miligramas. A gente sabe que para criança, né, até 3 anos seria 1.000 miligramas e de 4 a 8 em torno de 1.200 miligramas, ou seja, já parte de um valor acima da recomendação para essa faixa etária. A gente observa que em todas as faixas etárias o consumo de sódio está bem aumentado, bem excessivo. E o que contribui para essa situação, para esse consumo? O que pode estar contribuindo para esse consumo excessivo? Bom, na população americana, esses estudos mostram que, principalmente, o principal fator que contribui para esse consumo de sódio é o consumo dos alimentos industrializados e ultraprocessados, que corresponde a praticamente 77% desse sal consumido. É claro que o sal de adição, o sal adicionado à mesa também contribui, só que chama atenção o consumo dos produtos industrializados. O mesmo estudo que eu comentei anteriormente, utiliza os dados da POF, aqui no Brasil, considera que o sal e os condimentos à base de sal são os principais fatores que contribuem para esse consumo excessivo de sal na nossa sociedade. E, de fato, a gente observa um consumo muito frequente, principalmente no nosso dia a dia de atendimento, dos temperos industrializados que são largamente utilizados, preparações, né? E aí a gente observa o quanto isso é preocupante. Mas, de qualquer forma, também chama atenção o percentual que envolve o consumo dos produtos industrializados, que também é bastante elevado e contribui bastante para esse consumo excessivo de sal. E a questão dos produtos industrializados ela é extremamente preocupante. Primeiro porque, obviamente, são os alimentos muito ricos em sódio, mas, além disso, o rótulo ele não tem sido muito fiel à composição real dos produtos, né, desses alimentos. Então, um estudo realizado pelo IDEC, pelo Instituto de Defesa do Consumidor, em 2014, mostrou que a quantidade de sódio real nesses produtos estava bem acima da informada pelo sódio, em até 66%. Ou seja, esses são produtos ricos em sódio e, mesmo assim, a composição, o que está no rótulo, está errado, né? Tem muito mais de um produto do que efetivamente está sendo apresentado. Isso dificulta mais ainda o nosso acompanhamento, o acompanhamento que a gente faz desse paciente. Mas será que a restrição de sódio ela deve ser, de fato, realizada? Será que a gente tem que tomar cuidado com isso? Será que o paciente hipertenso tem realmente algum benefício? Bom, na própria diretriz, na última diretriz, dentro
do capítulo que se refere à mudança de estilo de vida, eles pontuam a redução do consumo de sódio como capaz de reduzir de 2 a 8 milímetros de mercúrio a pressão sistólica do paciente, ou seja, é considerada uma medida efetiva para controle dos níveis pressóricos e, por isso, deve ser sempre priorizada no tratamento desse paciente, inclusive tentando adequar em torno de 5 gramas de sal por dia que esse paciente deve consumir. Também destaquei um outro estudo clássico que ele faz uma avaliação dos pacientes que seguem a dieta controle e a dieta DASH, que nós sabemos que é uma abordagem nutricional voltada para interromper, né, a hipertensão. E quando a DASH não pontua o sal, gostaria só de registrar que a DASH não contempla o sódio, não contempla a sal, porém, quando a gente associa a essa dieta a redução de sódio, né, a redução do consumo de sódio, a gente consegue ter efeitos maiores em relação à diminuição da pressão sistólica, ou seja, a gente consegue melhorar, né, esse impacto. Diminui mais ainda a pressão desses pacientes normotensos ou hipertensos. Mais uma vez, reforçando a importância de diminuir o sódio da dieta. Mas, enfim, tem que falar dos substitutos, então eu trouxe alguns aqui, mas a gente precisa partir do sal refinado, que seria o que a gente gostaria de substituir, né? Tem um elevado teor de sódio, em torno de 300 miligramas na porção de 1 grama. Está sendo muito discutido e bastante orientado para alguns pacientes o sal rosa, por ser considerado um produto natural, livre de toxinas, contém 84 minerais, mas para o paciente hipertenso talvez não seja a melhor opção, porque ele também tem uma quantidade, um teor de sódio semelhante ao sal refinado. A gente tem que ficar atento também. E é um produto que ainda está chegando caro, né? Está chegando a um custo um pouco mais elevado para a nossa população. Tá falando muito também dos realçadores de sabor. Eu até destaquei aqui 2 rótulos, alguns contém o monoglutamato o glutamato monossódico na sua composição, alguns têm o glutamato e também tem sódio, também tem o sal refinado. Então, esse daqui também tem o sal refinado, esse rótulo é de um que só contém o glutamato monossódico, mas eu chamo a atenção que esse glutamato ele tem vários estudos mostrando efeitos negativos na saúde. Então, é importante a gente ficar atento em relação a esse consumo desses realçadores de sabor. Então, apesar de ter um teor de sódio um pouco alto, o glutamato monossódico está sendo frequentemente associado a diversas doenças e a gente tem que ficar atento a isso. Também tem disponível no mercado o sal marinho, o sal maríssimo, que também são produtos considerados orgânicos, livres de toxinas. Não são tão caros, mas também tem um elevado teor de sódio semelhante ao sal refinado, e por isso a gente precisa ficar atento para o nosso paciente hipertenso. O sal light, que também entrou como uma boa opção, né, para o tratamento desses pacientes, tem praticamente a metade da quantidade de sódio que tem no sal refinado. Sabemos que tem tanto cloreto de sódio como cloreto de potássio, e por esse motivo, aqueles pacientes que podem fazer hipercalemia não devem consumir, não devem fazer uso do sal light, por conta do alto teor de potássio que apresenta, como, por exemplo, os pacientes renais. Então, de fato, ele tem uma quantidade inferior, né, praticamente a metade que tem o sal refinado. Também tem o gersal, que também está sendo bastante discutido, né, que seria o gergelim torrado, moído, né, junto com o sal marinho. O gergelim puro, né, ele não tem um sabor muito atraente, mas quando se torra, ele fica com um sabor um pouco mais apurado. E aí, dependendo, você já consegue comprar esse produto pronto, mas você pode fazê-lo também em casa, geralmente uma parte para 4 partes de gergelim. Você pode colocar mais ou menos, se você quiser, mais salgado ou não. Mas também está sendo discutido, e aí quanto menos você coloca, menos sódio você tem no gersal. E também tem um salgante sem sódio, que já foi é um produto que já foi autorizado pela Anvisa. Eu não vejo ele ainda distribuído nos mercados, mas a gente consegue comprar pela internet, é um produto caro. Já utilizei numa oficina que fizemos no nosso grupo de pesquisa, ele não tem um sabor muito agradável,
não tem um sabor. Fizemos na carne moída e fizemos na pipoca, não teve um sabor muito atraente, mas de qualquer forma ele é zero sódio e nem tem uma quantidade de potássio elevada, então ele entra também como uma outra opção para o paciente hipertenso. Ainda é um produto caro, 100 gramas dele está quase R$20. Bom, e o sal de ervas, aí o Ministério da Saúde até colocou uma receita do sal de ervas, que é também uma proposta interessante. A gente sabe que o paciente, todos nós utilizamos o sal mais para conferir sabor ao alimento do que necessariamente para salgar o alimento. Então, talvez a melhor maneira de conferir sabor ao alimento seria a utilização das ervas e dos temperos naturais. Então, o sal de ervas é bastante difundido, é fácil de fazer. Então, partes iguais de alecrim, manjericão, orégano, salsinha e de sal marinho, tritura tudo e põe para o paciente consumir no lugar do sal refinado. Certamente ele vai diminuir a ingestão de sódio. Mas, obviamente, tenho que registrar a importância de utilizar os temperos naturais. Eu coloquei uma lista, enfim, com algumas sugestões de uso, né, de alguns temperos, mas é claro que isso é livre, as pessoas podem utilizar de outras formas, mas a gente tem uma variedade de temperos naturais que podem ser utilizadas em praticamente todo e qualquer tipo de preparação. E não estão sendo tão utilizadas assim. Então, acho que vale a pena sempre reforçar a importância dos temperos naturais para o paciente, principalmente os pacientes hipertensos. E, como eu comentei anteriormente, o tempero industrializado, né, o caldo de legumes industrializado, ele é largamente utilizado por boa parte da nossa população. Então, também coloquei como uma opção de uso o caldo de legumes caseiro, extremamente fácil de fazer. Cozinha salsão, alho poró, salsinha, cebolinha, põe pelo menos 2 litros de água, deixa cozinhar em fogo baixo por bastante tempo, em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Passa depois tudo no processador e congela em cubinhos e utiliza nas preparações conforme necessário. Garanto a vocês que a comida pode ficar sem sal, mas ela não vai ficar sem sabor. Esse tempero confere bastante sabor à preparação. Pode ser utilizado em qualquer preparação. Para finalizar, só para registrar que a ingestão de sal ela deve realmente ser reduzida, porém tem que ser de forma gradual, não adianta tirar o sal do paciente de uma forma muito abrupta, que ele não vai ter aderência ao tratamento, até por conta da questão da palatabilidade da dieta dele. Informar que é fundamental que ele cozinhe sempre com a menor quantidade de sal possível, que já se utiliza, né, bastante sal durante o preparo. É fundamental reduzir o consumo dos produtos industrializados, que, como eu comentei, tem um teor de sódio elevadíssimo. E lembrar que a restrição moderada do sal ela é possível, sim. Paladar é uma questão de hábito, dá para ir habituando a um paladar com menos sal, e sabemos que ela será benéfica. Obrigada pela atenção.